pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Milena. O tema da aula de hoje é retas. Nessa aula nós vamos aprender como escrever equação de reta. E aí nós vamos ver 5 formas diferentes de escrever a equação de uma reta. Nós vamos ver a equação vetorial, equação paramétrica, equação simétrica, equação reduzida e equação de reta definida por 2 pontos. Essas equações, elas são meio que equivalentes, porque a partir de uma equação a gente consegue obter a outra equação. Então, por exemplo, a partir da equação vetorial a gente consegue fazer a equação simétrica, a equação paramétrica da reta, tá? Então, a gente vai usar aquela equação que for mais conveniente para a gente resolver o nosso exercício, o nosso problema. Então, na aula de hoje eu vou só falar sobre essas equações de retas e como escrever, né, essas equações com as informações que a gente tem, tá bom? Antes de começar, não esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não se inscreveu. Ajuda a promover o canal da professora, que eu tenho feito tudo isso aqui com muito carinho. Curta e compartilhe com seus colegas também, tá bom? Ah, lembrete, estou gravando vídeo na pandemia, meu filho tá aqui comigo, então esse vídeo pode ter alguns cortes e algum problema de ruído também, tá bom? Bom, eu vou colocar o primeiro exercício no quadro e aí a gente vai falando sobre essas equações usando exercícios, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Esse primeiro exercício, ele pede para a gente descrever a equação vetorial da reta que passa pelo ponto A, 3, 0, menos 5 e que tem a direção do vetor 2, 2 e menos 1. Ou seja, vamos fazer um desenho aqui dessa reta? Tem a reta R. Um ponto A. Pessoal, voltando. Então aqui eu tenho uma reta, ela passa pelo ponto A e ela tem a direção do vetor V, tá? Que é esse aqui. Quando a gente fala que a reta tem a direção de um vetor, significa que essa reta é paralela a esse vetor, tá? É bom salientar que reta não tem sentido, né? Ela não tem origem e nem extremidade. A reta continua infinitamente os dois lados aqui. Então, ela não tem origem e nem extremidade. Então, não faz sentido a gente falar em sentido da reta, tá? A reta não tem sentido. Mas ela tem direção, de cima para baixo, tá? Horizontal, vertical, do sul para o norte e assim por diante, tá? Então, a reta ela tem a direção, não vai ter sentido. E aí, quando eu falo que a reta tem a direção desse vetor V, significa que a reta ela é paralela ao vetor V. A gente chama o V de vetor diretor da reta, tá? Vetor diretor porque ele dá a direção da minha reta. Bom, o que é a equação vetorial? Então, a equação vetorial é o seguinte. Aqui eu tenho um ponto qualquer. Então, aqui eu tenho um ponto qualquer que pertence a essa reta. A gente chama de P, x, y, z. Ele é igual ao ponto A, tá? x0, y0, z0, mais t, que é um parâmetro, é um número real, vezes o vetor v, que é A, B, C. Então, aqui, o A é o ponto que ele passa, de 0, y, 0, z, 0. Então, aqui, gente, o ponto A, né, é x0, y0, z0, e eu tenho o vetor v, que é o ABC. A equação vetorial, para mim, é a mais fácil, é a que eu mais gosto, e sempre quando eu posso escolher qual equação da reta eu vou usar, eu uso a vetorial. Por quê? Eu quero a equação vetorial que passa pelo ponto A, que no nosso caso aqui é o ponto 3, 0 e menos 5, e o vetor V, que é 2, 2 e menos 1. Então, é só substituir na equação vetorial, tá? Só substituir aqui, ó. Então, a reta vai ter equação x, y, z igual o ponto 3, 0 menos 5 mais um parâmetro vezes o vetor v, que é 2, 2 e menos 1. E aí pronto, tá? Essa é a equação vetorial da reta. Eu achei a equação mais prática de usar porque aqui você de cara já enxerga quem é o ponto, quem é o vetor diretor dessa reta. E aí, a partir dessa equação, a gente consegue definir a equação paramétrica.
O que é a equação paramétrica? A gente vai isolar x, y e z aqui. Se eu isolo x, x é igual a x0 mais a vezes t. Y é igual a y0 mais b vezes t. E z é igual ao z0 mais c vezes t. Quando vem eu isolo x, y, z na equação vetorial, eu caio na equação paramétrica da reta. Então, será que eu apago? Porque eu quero usar esses mesmos pontos, o mesmo ponto A e o mesmo vetor diretor, para escrever a equação paramétrica, a equação simétrica e a reduzida da reta. Só para vocês verem a diferença. Então, eu vou usar o mesmo ponto e o mesmo vetor para escrever a equação, tá? De forma diferente. Bom, acho que eu vou apagar esse pedacinho de cá, ó, e a gente faz daqui, pode ser? Se bem que agora esse enunciado não faz mais sentido, né? Vamos apagar o enunciado? Ó, o enunciado agora fica o seguinte. Eu tenho o ponto A, que é 3, 0 menos 5. Tenho o ponto V, que é 2, 2 e menos 1. E aí, eu peço a equação da reta, tá? Essa aqui é a equação vetorial, e aí agora a gente vai fazer a equação paramétrica. Então, a partir da equação vetorial, eu venho e escrevo a paramétrica. Vou isolar x, vai dar x0 mais at. O y vai dar y0 mais bt. E o z0 mais c vezes t. Então, esse sistema aqui, tá, representa a equação paramétrica da reta. Aqui, equação paramétrica. E aí é só substituir os valores x0, y0, z0, que é do ponto A, e o a, b, c, que é do vetor v. Vou ali resolver o problema e a gente já termina. Pessoal, apaguei aqui pra gente ter um espacinho, tá? Então, a partir da equação vetorial, a gente consegue obter a equação paramétrica e agora é só substituir os pontos. Então, se eu quero a equação paramétrica da reta que passa no ponto A e tem esse vetor diretor, equação paramétrica, tá? Então, só substituir. Vai ficar x igual a 3 mais 2t. Y é igual a 0 mais 2t, então y é igual a 2t. E z é igual a menos 5 menos 1 vezes t menos t, tá? Então, aqui está a equação paramétrica. E aqui embaixo eu tenho a equação vetorial da reta, bom? É isso. E aí talvez vocês estão se perguntando, né? Por que essas equações, a vetorial, a paramétrica, ou as outras que ainda vão vir, definem realmente a reta? Quando a gente faz esse parâmetro t percorrer de menos infinito até mais infinito, tá? Então, quando o t vai de menos infinito até mais infinito, ele percorre todos os valores possíveis da reta. Então, por exemplo, aqui, se a gente faz t igual a 0, eu vou estar no ponto 3, 0 e menos 5, que é o ponto A. E aí, eu dando outros valores para t, eu vou encontrando os pontos da reta. Então, por exemplo, se eu faço t igual a 1, eu vou achar o ponto 3 mais 2. Vou fazer aqui, ó. Se t for 1, eu acho o ponto x igual a 3 mais 2, 5. Y igual a 2. E z igual a menos 6. Tá? E a gente pode fazer o contrário também. Dado um ponto, eu posso verificar se esse ponto pertence ou não à reta. Como que eu faço isso? Se eu tenho um ponto e eu quero saber se esse ponto pertence à reta, eu venho e substituo aqui no sistema. Se eu encontrar o valor de t for o mesmo, né, para x, y, z, para cada uma dessas equações, então esse ponto pertence à reta. Agora, se eu vim substituir aqui o valor de x, de y, vamos dizer, e para cada uma dessas equações aqui eu encontrar um t diferente, então esse ponto não satisfaz o sistema. Então esse ponto não pertence à reta.
tá? Vai ter um exercício mais pra frente que a gente vai fazer isso. Nós vamos encontrar alguns pontos e alguns vetores diretores de uma dada reta. Então é isso. Se eu pego o t e faço o valor dele variar de menos infinito até mais infinito, eu percorro todos os pontos dessa reta, tá? Então, nós vimos aqui a equação vetorial da reta e aqui a equação paramétrica da reta. A próxima equação é a simétrica. Tem tanta equação que a gente faz uma confusão com esses nomes na cabeça. A simétrica. O que é a simétrica? Eu venho na paramétrica e isolo T. Isolo T aqui, T aqui e T aqui. E aí eu vou cair na equação simétrica da reta. Eu vou pagar só aqui embaixo, para aproveitar esses pedacinhos aqui, tá? Então, gente, para cair na equação simétrica da reta, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui e isolar o t. Quando eu isolo o t na primeira equação, ó, vai ficar x menos x0 sobre a, tá? X menos x0 sobre a. Isso aqui é igual a t, né? T é igual a isso. E aí, isolando t na segunda equação, ó, vai ficar y menos y0 dividido por b. Então, isso aqui, que é igual a t, também vai ser igual ao y menos o y0 dividido por b. Isolando o t aqui, t vai ser z menos z0 dividido por c. Então, isso aqui é igual a z menos z0 dividido por c. Tá? E aí, eu tenho aqui, ó, esse conjunto de equações aqui é a equação simétrica da reta, que passa pelo ponto x0, y0, z0 e o vetor diretor a, b, c, tá? Então, ali eu poderia vir aqui simplesmente substituir o ponto e o vetor aqui, ou a partir dessa equação que já está pronta, eu isolo o t e eu caio aqui, tá? Tanto faz. Vamos substituir os pontos? Então, vai ficar o x menos x0. x0 é 3. Então, x menos 3 sobre o a, que é 2. Isso é igual a y menos o y0. y menos 0, y. Sobre o b, que também é 2. E aí, o último é z menos z0. E aí, cuidado com os sinais, tá? Vai ficar z menos menos 5. Então, z mais 5 sobre c, que é menos 1. Então, aqui a gente tem a equação simétrica dessa reta. Passa pelo ponto 3, 0 e menos 5. E tem vetor diretor 2, 2 e menos 1. Qual é o problema que eu acho na equação simétrica da reta? Quando no exercício ele dá a equação simétrica e pede um ponto, o aluno esquece do sinal. Por exemplo, se a gente não soubesse qual é o ponto, estou dando essa equação aqui. Ah, qual é o ponto que a reta passa? Qual é um dos pontos, né? Então, 3, 0, e a pessoa vem e fala assim, 5. Esquece do sinal, tá? A gente tem que lembrar que isso aqui, ó, é z menos, menos 5. Né? Porque é z menos z0. O z0 é menos 5, tá? Então, a coordenada referente ao z0 é menos 5 e não 5. Então, tomem cuidado com os sinais. E aqui, ó, como já aconteceu de pegar em prova, aqui é 0, né? É menos 0. E aluno, às vezes, confunde e fala que o ponto aqui é 1, tá? Cuidado. Aqui é y menos 0, tá? E aí, cuidado com as notações, com os sinais. E o que acontece também na equação simétrica, às vezes aqui embaixo é 1, então aparece x menos 3 dividido por 1, vai aparecer x menos 3 igual y sobre 2, que é igual a z mais 5 sobre menos 1.
E aí acham que aqui, ó, é 0. Não é 0, é 1, tá? Muito se aqui for 1, no exercício, no livro, vai aparecer assim, ó. Então, tomem cuidado com isso, tá? Por isso que é importante a gente entender a definição, entender os sinais, entender as coisas para não fazer bobeira. Que erra de bobeira é por falta de atenção. Bom, falta ainda eu falar sobre a equação reduzida da reta e sobre a equação definida por 2 pontos. O que é equação reduzida? Eu vou vir aqui, ó, na equação simétrica e vou escrever y em função de x e z em função de x. Então, eu vou pegar essa equação aqui, vou isolar y em função de x e vou pegar essa equação aqui e isolar z em função de x. E aí eu vou cair na equação reduzida da reta. Por que a gente fala de reduzida? Porque eu vou ter só 2 equações, y e z igual a uma equação que depende de x, tá? X ele seria a variável independente, y e z depende de x. E aí eu posso fazer diferente, né? Eu posso, por exemplo, isolar x em função de y e z em função de y. Então, eu tenho uma equação de x e de z em função de y. E eu posso também fazer isolar x em função de z, y em função de z. Daí eu teria x e y em função de z, tá? Então, a gente pode fazer essas combinações. Eu vou apagar o quadro para eu ganhar espaço e eu venho falar aqui como que a gente, a partir daqui, a gente cai na equação reduzida da reta e a gente faz esse mesmo exemplo para esse ponto e esse vetor, tá? Bom, pessoal, como que a gente vai cair na equação reduzida da reta a partir da equação simétrica? Então, primeiro, eu vou juntar essas 2 equações aqui, ó, tá? Vou escrever y em função de x. Então, ó, y menos y0 sobre b igual a x menos x0 sobre a. E aí, eu vou passar esse b multiplicando. Então, aqui vai ter y menos y0 é igual a b x sobre a menos b x0 sobre a, tá? Já tô separando o a aqui. E aí, passando o y0 para lá, vai ficar y igual a b sobre ax menos b sobre ax0 mais o y0. Aí, o que a gente faz? A gente chama esse BA. Eu não queria apagar aqui. Ó, vou fazer aqui no cantinho. Será que dá? A gente fala que BA é igual a um M, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de M, de Milena. E todo esse resto aqui a gente chama de N, tá? Então, quem é N? É menos B sobre AX0 mais Y0. E aí, daqui, o que acontece? O Y vai ser igual a um M vezes X mais um N. E aí, pronto, acabou. Esse é o Y. Aí, a gente faz a mesma coisa aqui, ó, com o Z. Vou igualar essas duas. Aí, eu vou escrever Z... Mentira, falei errado. Z e X, tá? Essa e essa. Então, eu vou escrever Z em função de X. E aí, vai ficar, ó, Z menos Z0 sobre C é igual a X menos X0 sobre A. Novamente, vou isolar o Z, tá? Então, aqui vai ficar o Z menos Z0 igual a CX sobre A, aqui, menos CX0 sobre A, tá? Passando o Z0 para lá, Z é igual a C sobre AX menos C sobre AX0 mais Z0. A gente chama o C sobre A de P e todo o resto aqui a gente chama de Q. E aí isso aqui fica Z é igual a PX mais Q, tá? E aí a equação reduzida da reta, a equação reduzida, fica y igual a um mx mais m
e z igual ao px mais q, tá? Essa é a equação reduzida da reta. E aí, a partir da equação simétrica, a gente cai na equação reduzida, tá? Então, por exemplo, se eu quero a equação reduzida da reta que passa pelo ponto 3, 0, menos 5, 2, 2 e menos 1, a gente pode usar todas essas continhas aqui e cair nessa equação. Então, eu escrevo a equação simétrica e faço isso aqui, tá? E a gente cai na reduzida. Eu vou apagar o quadro para dar uma organizada e aí a gente faz a equação reduzida para esse ponto e esse vetor diretor. Fiquei sem espaço. Então vamos lá escrever a equação reduzida da reta que passa no ponto A, 3, 0 e menos 5 e tem o vetor diretor 2, 2 e menos 1. Então primeiro eu vou fazer o quê? Vou escrever a equação simétrica dessa reta, tá? A gente já tinha escrito, vou só escrever de novo para a gente usar ela. Então vai ficar o x menos 3 sobre 2, que é igual a y menos 0 sobre 2, então y sobre 2, z menos 5, então z mais 5 sobre menos 1. Então, primeiro eu isolo essas duas aqui, tá? Então, x menos 3 sobre 2 é igual a y sobre 2. Eu venho, simplifico aqui, e aí eu já saí aqui, né, que o y é igual a x menos 3. Opa, x menos 3. Bom, falta fazer essa parte aqui, né? Então, ó, x menos 3 sobre 2 é igual a z mais 5 sobre menos 1. O que a gente faz? Multiplica cruzado, tá? Menos 1 para cá e 2 para cá. Então, vai ficar o menos x menos 3, então mais 3. Vou multiplicar o menos 1 por todo mundo. E o 2 vai multiplicando todo mundo. É igual a 2z mais 2v5, 10. Lembrando que eu quero isolar o z, tá? Porque eu vou deixar y e z em função de x. Então, isolando z, 2z é igual a menos x mais 3 menos 10, né? Menos 7, é isso? Vai menos 10 com 3, menos 7. Então, o z é igual a menos x menos 7 sobre 2. Podemos deixar assim, ou ainda escrever menos x sobre 2, menos 7 sobre 2, tá? Eu prefiro assim. Então, como que fica a equação reduzida? Y é igual a x menos 3 e o z é igual a menos x menos 7 sobre 2. Essa equação reduzida. E aí, pronto. Acabamos. Mas, professora, e como é que a gente vai achar os pontos dessa reta? X aqui é variável livre, independente. Então, a gente dá valores para x e encontra o y e o z, tá? Então, se eu quiser achar pontos da reta usando a equação reduzida, é só dar valores para x e a gente encontra y e z, tá? Só isso. Bom, nós vimos a equação vetorial, paramétrica, simétrica, reduzida, né? Falta eu fazer alguns exemplos a mais sobre essas equações e falta eu falar sobre a equação definida por dois pontos, que também é simplesinho. Então, eu vou apagar, vou colocar mais um exemplo no quadro e a gente faz junto. Gente, esse exercício agora, ele pede a equação da reta que passa por dois pontos, que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Bom, aqui não pediu qual a equação da reta, então eu vou usar a vetorial, que eu acho mais fácil. Pode ser que vocês quiserem paramétrica, simétrica, reduzida, eu vou na vetorial, tá? Bom, mas em todas essas equações que a gente viu, eu preciso de um ponto e de um vetor diretor, certo? Bom, se a reta passa por dois pontos, eu já tenho um ponto, o ponto A ou o ponto B. Mas eu preciso de um vetor. Quem é o vetor diretor dessa reta? O vetor diretor pode ser o vetor AB ou
Ou também pode ser o vetor diretor BA, né? Como eu disse, a reta ela não tem sentido, ela não tem origem e nem extremidade. Então, para a gente, o importante é a direção. E aí, esses dois vetores, AB ou BA, eles têm a mesma direção, só tem um sentido contrário, tá? Eles têm a mesma direção. Essa reta, ela é paralela ao vetor AB e é paralela ao vetor BA. Então, eu poderia usar qualquer um desses. E, na verdade, mais do que isso, tá? O vetor V aqui poderia ser qualquer múltiplo do vetor AB. Poderia dar qualquer valor de M, tá? M é um número real. Então, eu posso escolher como vetor diretor qualquer vetor que seja múltiplo do vetor AB. Então, pode ser 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 do M. Não interessa, porque eu preciso saber só da direção da reta. Então, se eu quero a equação da reta que passa por dois pontos, eu escolho um dos pontos, ou A ou B, e faço o vetor diretor, tá? Então, vamos lá. Vou apagar para sobrar espaço aqui. Voltando aqui, pessoal, eu vou fazer então, ó, a reta que passa por A e tem o vetor diretor V, tá? V vai ser o vetor AB. E vou fazer também a reta que passa por B e tem diretor V igual a AB. Vou usar o AB, poderia ser qualquer múltiplo de AB. Quem é o vetor V, então, que é o AB? É B menos A, né? Então, vai ficar 3 menos 1, 2, 1. Menos 2. Então, 1 mais 2, 3. E menos 4 com mais 3, menos 1. Isso. É isso mesmo, né? Deu um bug aqui nas contas agora. Menos 4 com mais 3. É isso mesmo, menos 1. Então, tá aqui o vetor diretor, 2, 3 e menos 1. Então, vou escrever aqui, ó, a reta que passa por A. Vou dividir aqui. Como eu falei, eu posso usar a equação vetorial, equação paramétrica, simétrica, reduzida, que vocês quiserem. Vou fazer vetorial, que é a que eu mais gosto. Então, vai ficar x, y, z igual o ponto A, 1, menos 2 e menos 3, mais um t vezes o vetor v, 2, 3 e menos 1. Se eu fizer a equação da reta que passa por B, como que ficaria? X, Y, Z igual o ponto B, que é 3, 1 e menos 4, mais um T vezes 2, 3 e menos 1. Tá ali. Mas, professora, mas as equações são diferentes. Sim. As equações são diferentes, mas representam a mesma reta. Vê, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar P igual a 1, vou achar um ponto dessa reta, chamar ele de P1. Se o T for 1, vai ficar 1 mais 2, 3, menos 2 mais 3, 1, né? 3 menos 2, 1, menos 3 com menos 1, menos 4. Que é exatamente esse ponto aqui, que é quando eu faço t igual a 0 aqui. Né? Se eu faço aqui, ó, t igual a 0, eu tô no ponto 1, nesse ponto aqui. Aí, se eu fizer aqui, ó, t igual a quanto para chegar aqui? Para dar 1 aqui, isso aqui tem que ser menos 1. Porque 3 menos 2, 1. Deixa eu ver se para t igual a menos 1. O que vai acontecer com t igual a menos 1, né? Vai ficar o 3 menos 2, que é 1. 1 menos 3, menos 2. Menos 4 mais 1. É isso, né? Menos 3. Então, quando eu faço aqui t igual a menos 1, ó, nessa daqui, t igual a menos 1, eu achei o ponto 1, menos 2 e menos 3. Que é o ponto A.
faço t igual a 0 aqui, ó, eu acho o ponto P aqui, que eu achei quando eu faço t igual a 1 aqui, tá vendo? Então, quando eu troco o valor de t, eu vou encontrando os pontos. Então, fazendo t variar de menos infinito até mais infinito, né, eu vou preencher toda essa reta. E aí, a equação, embora sejam diferentes as equações, né, a reta é a mesma. Porque na hora que eu faço t aqui também percorrer do menos infinito ao mais infinito, ele vai percorrer todos esses valores da reta, tá? Todos os pontos da reta. Então, aparentemente, as equações são diferentes, mas elas são equivalentes. Elas representam a mesma reta. Bom, então se eu tenho dois pontos e quero achar a equação dessa reta, basta achar quem é o vetor diretor da reta, né? Porque para ter equação de uma reta, eu preciso de um ponto e o vetor diretor. Com isso em mãos, eu consigo fazer equação vetorial, equação paramétrica, equação reduzida. Falei todas? Simétrica, equação simétrica, né? Bom, eu vou apagar e a gente vai fazer mais um exemplo agora sobre a equação reduzida, que é para mostrar uma curiosidade para vocês sobre a equação reduzida, tá? Vou apagar e a gente faz mais um exemplo. Pessoal, aqui nesse exemplo, ele pede para achar a equação reduzida da reta, que passa pelo ponto 0, menos 3 e 5, e tem vetor diretor 1, 2 e menos 4. Nossa, professora, eu vou ter que encontrar a equação simétrica da reta, isolar lá o y e o z em função de x para cair na equação reduzida? Na maioria das vezes, sim. Nesse caso, não precisaria se a gente notar algo interessante sobre a equação reduzida. Olha só, na equação reduzida, a gente tem y igual a mx mais n, z igual a um px mais q. Se a gente isolar o x aqui, a gente cai na equação simétrica, né? Então, eu vou isolar o x aqui, tá bom? Ó, isolando o x aqui, o que vai acontecer? Ó? X é igual a y menos n dividido por m, tá? Vai ficar ó, y menos n dividido por n. Isolando o x aqui embaixo, eu tenho que x é igual a z menos q dividido por p. Essa aqui é a equação simétrica da reta que passa pelo ponto A. Ponto A é x menos 0, então 0, n e q, 0, n e q, e tem vetor diretor v igual. Quem é o vetor diretor dessa reta? Lembra que eu falei aqui, ó? Aqui está dividido por 1, não é 0, hein? 1 mp. Então, ó, se eu estou usando essa equação reduzida, ela representa a equação da reta que passa pelo ponto 0, n e q, e tem vetor diretor 1, m e p, tá? Bom, se a gente comparar esse ponto e esse vetor diretor com os dados no exercício, dá pra gente fazer direto, né? O ponto é 0, menos 3 e 5. 0 nq. Então, ó, comparando, nós temos lá ó, que o n é menos 3 e o q é igual a 5. Certo? E comparando o vetor diretor, ó, 1, 2 e menos 4, o m é 2 e o p é igual a menos 4. E aí, é só substituir aqui, né? Então, vai ficar, ó, y é igual a m, 2x menos 3, 2x menos 3, e z
igual a px, então menos 4x mais q, que é igual a 5. Então, mais 5. E tá ali a equação reduzida da reta. Pode parecer estranho o que eu vou falar, mas de tanto fazer exercício, vocês vão perceber que olhando a equação reduzida, vocês conseguem chegar aqui sem ter que destrinchar, tá? Vocês vão ver que é super possível fazer isso. Só olhando aqui, quando vocês forem olhar alguma equação reduzida no exercício, no livro, vocês mentalmente conseguem isolar o x e já ver quem é o vetor diretor, vai dar 1mp e o ponto, né? 0m e q, tá? E aí, cuidado, se a equação reduzida estiver escrita em função, por exemplo, de xy em função de z, então isso aqui muda de lugar, né? Os pontos vão mudar de lugar. Então, cuidado, não decorem formulinhas, entendam o que está sendo feito, porque vocês vão conseguir fazer sempre. Tá? Entendendo ó, a lógica do que está por trás do exercício, vocês vão conseguir resolver isso sempre. E aí, esse exercício se encerrou aqui. Vou fazer mais 2 exercícios hoje ainda. O próximo, eu vou dar uma equação de uma reta e eu peço pontos e vetores dessa reta. E o outro, eu dou um ponto e peço para verificar se esse ponto pertence à reta. E aí, encerramos a aula de hoje. Pessoal, nesse exercício aqui, ele pede para dar 2 vetores diretores distintos e 4 pontos distintos dessa reta aqui. Então, a equação vetorial da reta. Então, ele pede 2 vetores diretores e 4 pontos. Bom, olhando para a equação da reta, a gente já sabe quem é o vetor diretor dela, né? Menos 2, 1 e 5. Tá aqui o vetor diretor da reta. Qualquer vetor, tá? Paralelo ao vetor diretor, então vou chamar de t, não já tem um t aqui, vai dar confusão. Vou fazer um beta. Qualquer vetor múltiplo, vamos usar um m. Não, um k. Que confusão, hein? Um k. É igual a k vezes v, tá? Então, qualquer vetor múltiplo do vetor diretor também é vetor diretor da reta. Quando esse k é igual a 1, o u é igual ao próprio v, tá? Então, fazendo k variar, tá? K é um número real, eu vou encontrar outros vetores diretores para essa reta. Então, por exemplo, se k for igual a 2, eu tenho o vetor diretor u igual a 2 vezes v, que vai dar menos 4, 2 e 10. Então, aqui tem um vetor diretor, vou chamar de U1. Se eu fizer k igual a menos 3, eu tenho um outro vetor diretor, vou chamar de U2, que é multiplicar por menos 3 o vetor v. Aqui vai dar 3 vezes 2, 6, menos com menos, mais. Então, 6. Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. E menos 3 vezes 5, menos 15. Tá ali. Então, o vetor 1 e o 2 são também vetores diretores dessa reta. Se eu quero encontrar pontos dessa reta, tá? É só dar valores para t. Então, eu faço t percorrer o conjunto dos números reais e eu vou encontrar todos os pontos dessa reta. Então, se eu fizer t igual a 0, como eu odeio conta, vou pegar os números de t mais fáceis, tá? Mas poderia fazer t igual a raiz de 2, t igual a π. Podem colocar o número real que vocês quiserem. Vou escolher os mais clássicos e os mais fáceis de fazer conta. Mesmo porque eu esqueci minha calculadora em casa hoje. Então, ó, para t igual a 0, eu vou ter o ponto, vou chamar de A1, que vai ser o ponto 1, 2, 0. 1, 2, 0. Se eu fizer t igual a 1, eu vou ter o ponto A2. Quem é o ponto A2? Para t igual a 1, vai ficar 1 menos 2. Menos 1, 2 mais 1.
3 e 0 mais 5, 5, tá? Vou passar para cá, senão fica muito embaixo aqui no vídeo. Se eu fizer t igual a menos 1 agora, vou ter um outro ponto, vou chamar de A3. A gente não costuma colocar o igual aqui, não, para não confundir ponto com vetor, né? Bom, quem é o A3? Para t igual a menos 1, então vai ficar 1 mais 2, 3. 2 menos 1, né? Vou multiplicar aqui o menos 1. Então, 2 menos 1, 1. E aqui vai ficar 0, menos 5, menos 5. Então, já fiz t igual a 0, t igual a 1, t igual a menos 1, vou fazer t igual a 2. t igual a 2. Vou ter o quarto ponto. Se o t for 2, vai ficar 1 menos 4, menos 3, né? Aqui vai ficar 2 com 2, 4. E aqui vai ficar 0 com 5 vezes 2, 10. 10. Então, tá aí. Eu tenho 4 pontos pertencentes à reta e tenho 2 vetores diretores distintos pertencentes a essa mesma reta. Pertencentes à reta, não. Vetores diretores são vetores que indicam a direção da reta, né? Então, eu tenho aqui 2 vetores diretores que indicam a direção dessa reta e os 4 pontos que pertencem a essa reta, tá? Então, se eu quero encontrar um outro vetor diretor da reta, basta que esse vetor seja múltiplo do vetor diretor original da reta. Se eu quero encontrar pontos da reta, basta jogar, né, dar valores para t, valores reais, resolve a equação e aí eu vou ter pontos dessa reta, tá bom? No próximo exercício, eu peço para verificar se um ponto pertence à reta. E aí acabamos tudo sobre equação de reta. Vai ser o último exercício de hoje. Agora, gente, para verificar se um ponto pertence a uma reta, né, que é o que está pedindo esse exercício, ponto 4, 1 e menos 1 pertence a essa reta aqui, é só pegar o valor do ponto, né, x, y, z no ponto, substituir aqui em x, y, z, tá? E ver se ele satisfaz essa equação. E aí, o jeito mais fácil de fazer isso, eu acho que é usando a equação paramétrica, tá? Porque ali a gente tem, ó, x é igual a 1 mais 2t, y é igual a 0 mais t, né? Então, y é igual a t, e z é igual a 1 mais 1t, 1 mais t. Então, tá aqui. Equação paramétrica dessa mesma reta. Vou substituir o 4 no x, o 1 no y e o menos 1 no z e ver o que acontece aqui. Se eu encontrar os mesmos valores de t, beleza, esse ponto pertence à reta. Se eu encontrar valores diferentes para t, significa que esse ponto não satisfaz esse sistema de equações e então esse ponto não pertence à reta. Então, vamos lá. Vou ter que descer aqui. Minha organização com o quadro é péssima, né? Meu Deus, preciso melhorar isso. Então, ó, 4 é igual a 1 mais 2t. Então, daqui eu tenho que 2t é igual a 4 menos 1, 3. Então, t é igual a 3 sobre 2. Então, achei que t é igual a 3 sobre 2. De cara aqui já dá pra ver, né? O y é 1, 1 é igual a t, né? Então, t é igual a 1 e já deu diferente, né? Então, esse ponto já não pertence a essa reta. Mas vamos fazer aqui pro z também, só para vocês verem. Vai ficar menos 1 igual a 1 mais t. E aqui, no caso, t vai ser menos 2, né? Tem menos 1 para cá, menos 2. Então, ó, são todos os valores diferentes, tá? Então, o ponto, portanto, o ponto 4, 1 e menos 1 não pertence à reta, tá? Esse ponto não pertence à reta.
Se esse ponto pertencesse à reta, aí sim a gente teria encontrado aqui o mesmo valor de t, porque ele ia satisfazer todas as equações, tá? Bom, esse é o último exercício da aula. Essa aula de equações de retas acaba por aqui. Nas próximas aulas nós vamos começar a falar sobre retas e planos, posições de retas relativas a planos, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, porque dá muito trabalho, tá vendo? Tô ficando até sem energia, porque tem uma criança apagando a luz. E depois vão lá conferir os erros de gravações para vocês verem quantos cortes tem nesses vídeos, gente, como dá trabalho. Então não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal para ajudar a promover o canal da professora. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Oxa!